Olá, sou o professor Eduardo, de Geometria Espacial. Novamente nós vamos trabalhar outro sólido, dessa vez o cilindro. Eu começo explorando uma situação. Na minha situação que eu trouxe para vocês, eu tenho um retângulo, no qual, vamos supor que seja um retângulo, no qual um dos lados está contido nesse eixo aqui, que é o palito. E ao girar o palito, ou seja, ao girar o retângulo em torno desse eixo, eu vou formar um sólido chamado de sólido de revolução. Esse sólido, cada vez que eu girar, girando quer dizer mais rápido, nós vamos formando um sólido. E esse sólido recebe o nome de cilindro. O cilindro é muito comum no cotidiano, no dia a dia. A gente já viu o cilindro de várias formas. Temos uma representação de um cilindro aqui. Cilindros variados. Então, voltando para a minha situação, eu tinha um retângulo, rotacionei o retângulo em torno de um dos seus lados, que eu chamei aqui de O'. Ao rotacionar o retângulo em torno de um dos seus lados, eu vou formar um sólido. Esse sólido é o famoso cilindro. Vou fechar o desenho. A gente acaba vendo na nossa representação aqui, como sugeriu o nosso esqueminha, que vamos ter dois círculos congruentes em planos paralelos. Esse círculo vai possuir um raio. Esses círculos possuem um raio, cujo raio é igual ao lado do retângulo. O outro lado do retângulo eu vou chamar de geratriz. Nos dá a ideia de que gerou, né? Ele gerou o nosso sólido de revolução, que chamamos de cilindro. A partir dessa construção, então nós damos o nome de cilindro de revolução. Muito conhecido como cilindro reto. Bem, lembre-se que as bases são círculos. Então tem aqui um círculo. Todo cilindro tem essa característica, porque o cilindro reto, como eu sugeri aqui, ele tem o segmento que une os centros das bases, né? Porque nós temos aqui uma base e temos a base superior. O segmento que une os centros das bases é um segmento perpendicular às bases. Todo cilindro tem essa característica. Bem, quero falar um pouco melhor sobre o cilindro. O cilindro é um sólido que ele possui dois círculos congruentes em planos paralelos, de tal forma que peguei dois círculos congruentes em planos paralelos. Vou traçar o segmento que une esses círculos. A partir de cada ponto de um dos círculos, ou de uma das bases, eu vou traçar outro segmento paralelo a O', com a mesma medida. Outro segmento congruente a O'. Então, vou traçando vários segmentos congruentes a O', de tal forma que eu vou preenchendo minha figura toda.
Dessa forma eu construo um sólido geométrico que recebe o nome de cilindro. Então, cilindro é um sólido geométrico formado a partir de dois círculos que estão em planos paralelos e são congruentes e formado por segmentos paralelos, além dele, né, paralelos ao O', segmentos que unem os centros, com extremidades nas circunferências. O sólido com essa característica é o cilindro. Como sugere a nossa figura que eu representei, esse cilindro, como sugere a figura, tem um segmento, O', perpendicular às bases. Então, esse cilindro, como sugere a nossa figura, pode ser visto como um cilindro de revolução. Também é um cilindro reto, que possui o segmento perpendicular às bases, tá? Então, novamente, cilindro reto, lembrando, ele tem segmento que une os centros das bases. Vai ser perpendicular às bases. Ou, aqui, perpendicular aos planos das bases. Lembre-se também, ou perceba também, que qualquer seção transversal, o que seria uma seção transversal? Pegar um plano paralelo às bases, intersectando o cilindro. Qualquer seção transversal vai me dar um círculo congruente ao círculo das bases. Ah, legal. Espera aí. Posso ter um cilindro que não possui esse segmento perpendicular às bases, o segmento O' que une os centros? Sim, posso ter. É chamado de cilindro oblíquo. O cilindro oblíquo, ele atende às características gerais do cilindro. Temos dois círculos congruentes em planos paralelos e temos segmentos que unem os centros, segmentos paralelos e congruentes ao segmento que une os centros no interior dele, tá? Com extremidades nas bases. Então, como é que eu posso definir o cilindro oblíquo? O cilindro oblíquo é aquele que possui o segmento que une os centros não perpendicular às bases, ou seja, você acaba tendo um ângulo oblíquo aqui. Lembrando também que qualquer seção transversal vai determinar para mim um círculo. Congruente ao círculo das bases. Mesmo raio, raios iguais. Ah, legal. Então, peraí. A gente pode concluir mais uma coisinha sobre o cilindro. Se eu tiver um cilindro reto com base com área A e altura H, se ele tiver área da base A e altura H, e outro cilindro oblíquo, área de base A e altura H, podemos afirmar que os dois cilindros têm volumes iguais? Sim, podemos, pelo princípio de Cavalieri. Lembra? Se dois sólidos com bases iguais e tem seções transversais, né, com áreas iguais, a gente pode falar, pelo princípio de Cavalieri, que os dois cilindros têm mesmo volume. Isso vai ajudar a gente
Porque depois que a gente for calcular o volume de um cilindro reto, a gente já vai saber calcular o volume de um cilindro oblíquo. Para terminar, quero falar de seção meridiana. Seção meridiana ou secção meridiana é a figura que nós temos, ou que é determinada, quando um plano intersecta o cilindro passando pelos centros das bases. Então, se eu tiver um plano cortando o cilindro pelos centros das bases, eu vou formar uma figura que é chamada de secção meridiana. Nessa figura aqui, a secção meridiana poderia ser representada por um retângulo. Esse meu cilindro parece ser um cilindro reto. Sendo um cilindro reto, a secção meridiana, sendo o cilindro reto, a secção meridiana é um retângulo. Então, vou colocar aqui um ângulo de 90 graus, tomando a minha figura como um cilindro reto. Na secção meridiana, então, nós temos esse retângulo. Vou preencher aqui. Esse lado do retângulo equivale a 2R, é o diâmetro da base. Esse lado do retângulo equivale à altura do cilindro, se o cilindro for reto, que nesse caso é a minha geratriz. Toda secção meridiana é um retângulo? Se for um cilindro reto. Se for um cilindro oblíquo, pode não ser um retângulo. É um paralelogramo, mas pode não ser um retângulo. E para terminar, vou definir o cilindro equilátero. O cilindro equilátero é aquele cilindro cuja seção meridiana é um quadrado. Então ele possui seção ou secção meridiana. Vai ser, no meu caso, um quadrado. Espera aí. Se for um quadrado, então o diâmetro tem que ser igual à altura. Então lembre-se que o cilindro equilátero, então, ele tem as seguintes características. É um cilindro reto. E diâmetro, vou representar por 2R, igual à altura, que eu vou representar como H. Nas próximas aulas, vamos falar mais de cilindro com algumas aplicações. Até a próxima!